Você já percebeu que, em certos dias, parece que o universo inteiro respira no mesmo ritmo que você, e tudo flui com suavidade quase silenciosa, como se a vida tivesse decidido, finalmente, cooperar com seu sonho? E que, em outros, cada passo encontra uma parede invisível, cada tentativa esbarra em atrasos e ruídos, como se forças ocultas conspirassem contra você. A grande revelação é que não existem caprichos misteriosos governando seu destino do lado de fora. Há uma lei clara operando por dentro, e ela responde ao foco que você escolhe alimentar. Quando você foca em si mesmo, não no ego fechado, mas no centro luminoso da sua consciência, você desperta o aliado mais poderoso que existe, a mente subconsciente. A partir desse despertar, você se torna imparável. A palavra foco costuma ser mal compreendida. Alguns acreditam que focar em si é desconsiderar o mundo, ser frio, competitivo, indiferente. O foco de que falo é espiritual e científico, é concentração amorosa de consciência naquilo que você realmente é, um ponto de expressão da inteligência infinita que mantém estrelas em órbita, cicatriza feridas e traduz pensamento em forma, palavra e acontecimento. Esse foco não o isola. Ao contrário, alinha você com a fonte que alimenta todas as coisas. Focar em você é lembrar que suas ideias são sementes, suas crenças são o clima, e seus sentimentos, a água silenciosa que as faz brotar. O jardim mais importante da sua vida cresce aí dentro. A colheita que você chama de realidade nasce desse solo. Se você acredita, profunda e serenamente, que a vida pode cooperar com seu bem, sua mente subconsciente aceita essa ordem como um capitão habilidoso recebendo uma rota segura. Ela não discute, não ironiza, não zomba, apenas executa, com os recursos de uma inteligência que ultrapassa seus sentidos. Você pode chamá-la de presença criadora, Deus em ação, espírito, princípio de vida, mente universal. As palavras importam menos que o uso. E uso aqui significa aprender a falar com essa força através do único idioma que ela realmente compreende. Imagens claras, afirmações simples, emoção confiada e repetição. Toda vez que você repete uma ideia com sentimento, grava um trilho no subconsciente. Toda vez que você duvida, abre um sulco contrário. Focar em você é escolher, com firmeza, qual trilho será aprofundado a cada manhã. Talvez você se pergunte se não é pretensão imaginar que pensamentos moldam circunstâncias. É justo perguntar. Mas observe o encadeamento. Seu pensamento habitual colore seu humor colore o tom da sua fala influencia a forma como as pessoas o percebem e respondem. Essas respostas criam portas que se abrem ou se fecham. E essa corrente, repetida todos os dias, desenha paisagens inteiras. Quando você muda o pensamento que repete em silêncio, muda o tom da voz com que pede, agradece, negocia, ama. E, com esse novo tom, muda a resposta do mundo. O milagre tem sempre um começo íntimo. Existe, no entanto, um ponto decisivo que separa os que sonham dos que materializam: atenção disciplinada. A maioria vive com a atenção escravizada por notícias, comparações, lembranças e medos. O foco que o torna imparável começa quando você decide, gentilmente, recolher de volta essa atenção e colocá-la no que quer viver. É preciso cultivar a capacidade de mirar, de sustentar a imagem certa, de retornar a ela quando for arrastado para longe. Esse retorno constante é a musculatura da fé. Não é tensão, é fidelidade. Você não briga com a tempestade, você âncora o barco no porto interior e deixa o vento passar. O que significa, na prática, focar em você? Significa reservar, todos os dias, um momento silencioso para lembrar a verdade da sua identidade. Eu sou uma expressão da mente infinita. Minha fonte é o bem. O que eu peço com clareza, eu recebo com precisão. Significa escolher uma imagem nítida do resultado desejado e habitá-la por alguns instantes, como quem visita uma casa já comprada que ainda não recebeu os móveis. Significa falar a si mesmo como se fala a um amigo que queremos ver florescer. A mente subconsciente responde a esse clima como a terra responde à primavera, sem esforço, sem histeria, com potência. A ciência e a espiritualidade se conciliam aqui. A ciência nos mostra que sistemas repetidos geram previsibilidade. A espiritualidade nos recorda que o sistema dos seus pensamentos imprime forma na matéria da vida. Quando unimos ambas, entendemos o que Joseph Murphy ensinou com tanta clareza. O subconsciente não discute, ele executa a crença dominante. Por isso, se você quer um amanhã diferente, pare de argumentar com o ontem e comece a instruir o hoje. Diga, com serenidade, o que é verdadeiro para você.
Sinta a verdade por trás das palavras. Repita o suficiente para transformar sugestão em convicção. A convicção é o selo que o subconsciente reconhece como ordem. Alguns dirão, mas eu já tentei e não funcionou. Eu pergunto, você tentou por um dia, acendeu uma vela na tempestade, diante do primeiro sopro, decidiu que a luz não existe? Ou você decidiu ser fiel à luz até que a tempestade se canse? Foque em você e não no relógio. Foque no processo e não na ansiedade. Foque na semente e não na pressa por colher. O universo respeita o agricultor paciente. A mente respeita quem a conduz com ternura e firmeza. Você é o jardineiro do invisível. É aqui que se decide o destino. Se você acredita que existe algo maior guiando sua vida, inscreva-se agora e curta este vídeo para continuar sua jornada de transformação. Este gesto simples sinaliza ao seu próprio subconsciente que você está comprometido com uma nova direção, e a mente trabalha melhor quando percebe compromisso. Muitos me perguntam onde encontrar motivação. Eu respondo, a motivação nasce quando você sente que está voltando para casa. Focar em você não é construir uma máscara de força. É remover a poeira que encobre a força que já vive em você. Quando você se senta, fecha os olhos e respira a certeza de que é amado pela inteligência que cria e sustenta tudo. Sua coragem deixa de ser um músculo tenso e vira um rio calmo. A coragem que o torna imparável não lateja com raiva. Ela caminha com serenidade. A serenidade convence o destino. Você já percebeu como seus pensamentos moldam sua realidade? Repare nos dias em que você acorda dizendo, tudo vai dar certo. Note como, curiosamente, mais portas se abrem, mais respostas chegam, mais pessoas colaboram. E observe os dias em que você acorda murmurando, nada presta. Nesse clima, até o sol parece frio. Não é magia superficial, é a lei da mente. O subconsciente ajusta seu termostato emocional à frase que você repete. Troque a frase e você trocará o clima. Comente, eu creio no poder divino, se você também sente essa energia despertando dentro de você. Cada palavra escrita é uma semente que cai na terra do seu próprio coração. Talvez você se pergunte como manter o foco em si mesmo em um mundo que o puxa para fora a cada segundo. Eu digo, não lute contra o mundo. Estabeleça pequenos pactos secretos com sua alma. A cada transição do dia, ancore um pensamento que o reoriente. Ao acordar, afirme silenciosamente, hoje escolho a harmonia. Antes de uma conversa difícil, declare, eu sou guiado pela sabedoria. Ao encerrar o dia, agradeça, minha mente trabalha para o meu bem enquanto durmo. Esses marcos plantam estacas de luz no caminho e impedem que a atenção se perca nos espinhos. Em poucas semanas, você notará que o seu centro está mais próximo, mais nítido, mais forte. Você começará a dizer não sem culpa ao que dispersa sua energia e sim, sem medo ao que expande sua vida. O foco em você reorganiza o mundo ao seu redor, porque o mundo sempre se reordena ao redor de um centro claro. Há uma passagem silenciosa que muitos ignoram. Quando você foca em si, o medo perde audiência. O medo lateja quando a mente vaga sem dono. Assim que o dono retorna, você, consciente, presente, o medo recolhe as armas e se cala. Não porque você o expulsou com violência, mas porque o amor à sua própria verdade é mais barulhento. A fé científica de Murphy é isso, um método de devolver o governo da casa ao anfitrião legítimo. Você governa a casa da sua mente quando decide que tipo de pensamento pode entrar e se sentar à mesa. Pensamentos de derrota até podem bater à porta, mas você não precisa servir o jantar a eles. Você pode escolher servir a gratidão, a clareza, a autoconfiança. E quanto mais servir, mais esses convidados se tornam família. Qual pensamento você mais repete ao longo do dia, e o que ele está criando na sua vida? Permita-se a honestidade amorosa desta pergunta. Se descobrir um refrão de escassez, troque-o por um de abundância. Se perceber um refrão de eu não consigo, troque-o por eu estou aprendendo. Se notar ninguém me apoia, substitua por a vida coopera comigo de formas surpreendentes. O subconsciente não sabe ironia, ele entende literalidade. Fale claramente o que você quer que ele construa. E ele construirá, porque essa é sua lei. Não confunda humildade com desistência. Humildade é reconhecer a grandeza que o sustenta. Desistência é negar a centelha que o habita. O foco correto em você é um ato de humildade ativa. Você se coloca nas mãos do princípio que sabe, e, ao mesmo tempo, coloca suas mãos no trabalho que lhe cabe. Você reza e constrói, afirma e age, visualiza e caminha.
Fé não é cadeira, é direção. Visualização não é fuga, é projeto. Afirmação não é negação da realidade, é a instrução que gera uma realidade maior. E a ação, quando nasce desse foco, perde a ansiedade e ganha precisão. Você começa a dizer menos e realizar mais, porque a mente deixa de brigar consigo e passa a remar numa só direção. Nesse ponto, vale um lembrete amoroso: deixe de vigiar o campo do vizinho. A comparação é uma serpente que bebe sua seiva. O foco que o torna imparável é pessoal, íntimo, intransferível. Sua alma tem uma cadência própria. Respeite-a. O tempo do outro não é seu tempo. A colheita do outro não diz nada sobre a qualidade da sua semente. Quando você desvia a atenção para medir flores alheias, negligência a rega do seu jardim. Traga de volta os olhos. Regue o que plantou. Confie no processo. O universo honra quem honra o próprio caminho. Se em algum momento a dúvida voltar, e ela sempre tenta voltar, não discuta com ela. Affirm. Diga, do jeito mais simples: eu escolho confiar. Sinta essa frase descendo pelo peito e tocando o solo do seu subconsciente. Repita a dose sempre que necessário. Um dia, sem perceber, você notará que o hábito antigo de se sabotar perdeu força, e um novo reflexo nasceu. Diante do desafio, você se recolhe por dentro, acessa o foco e responde com serenidade. É assim que a vida muda, não com tempestades de intensidade, mas com gotejar fiel de uma nova direção. Se este conteúdo toca seu coração e acende essa chama de compromisso interior, lembre-se, quanto mais você se expõe a esse tipo de palavra, mais o subconsciente se reorganiza ao redor dela. Curta o vídeo e inscreva-se agora para que, a cada novo encontro, possamos aprofundar esse alinhamento. Sua jornada de transformação merece continuidade. Quando você decide focar em si, não está fazendo uma escolha egoísta. Está assumindo o leme da embarcação mais importante que possui: sua atenção. A atenção é a moeda espiritual com que você compra experiências. Onde a coloca, floresce. Onde a retira, murcha. Quantas vezes por dia você gasta essa moeda comprando preocupações, comparações, fofocas e medos? E quantas vezes a investe na lembrança do que é verdadeiro em você? Diga a si mesmo, com doçura e firmeza: eu cuido do meu foco como quem cuida da própria respiração. No começo, parecerá um exercício. Logo depois, vira hábito. Adiante, se torna caráter. E caráter, nas leis da mente, é destino. A oração científica de que falamos não é uma súplica aflita ao céu distante, mas um diálogo ordenado com a inteligência interior que sabe criar e coordenar tudo. Você fala ao subconsciente por meio de 3 caminhos que se entrelaçam: imagem, palavra e sentimento. A imagem é o desenho, a palavra é a instrução, o sentimento é a energia que liga a ambos. Quando a imagem é clara, a palavra é simples e o sentimento é confiante, o subconsciente recebe a mensagem como uma planta recebe água pura, absorve e transforma. É por isso que, em vez de repetir longas listas de pedidos, você escolhe um quadro nítido do resultado, declara esse resultado como já verdadeiro e o sente real por alguns minutos. Essa soma cria um campo magnético silencioso que começa a reorganizar coincidências, encontros, inspirações e movimentos. O lado de fora segue o lado de dentro como a sombra segue o corpo. Talvez você queira um roteiro para os próximos dias. É simples e profundo. Ao despertar, antes de tocar no celular, sente-se na beira da cama e declare: eu sou guiado pela mente infinita. Hoje, tudo coopera para o meu bem. Feche os olhos e veja, por instantes, a versão de si mesmo que já concluiu o que você tanto deseja: saúde restabelecida, contas equilibradas, projeto entregue, reconciliação feita, nova oportunidade aberta. Não force, contemple. Deixe que a imagem o preencha por dentro com a naturalidade de quem revisita um lugar amado. Em seguida, pronuncie uma afirmação curta, positiva e presente, como quem grava um comando: eu avanço em paz e precisão. O dia passa a ser arranjado a partir desse centro. No meio do dia, quando o ruído do mundo tentar sequestrar sua atenção, faça um retorno breve. Não precisa de retiro, vela ou incenso. Precisa de decisão. Feche os olhos por 10 respirações e repita, em silêncio: a paz é a minha base, a ação, meu movimento, a vitória, minha consequência. Veja-se andando com uma leveza firme, como quem sabe que o resultado já foi abençoado. Abra os olhos e prossiga. À noite, antes de dormir,
Entregue o dia à sabedoria maior e plante a semente de amanhã. Minha mente mais profunda ordena tudo para o bem. Eu descanso na certeza. O sono é a oficina do subconsciente. O que você deixa na bancada é o que será moldado durante a noite. Perceba um detalhe decisivo. A oração científica não pede por resultados com ansiedade. Instrui a mente com serenidade. Há uma diferença imensa entre eu preciso disso, senão tudo desaba e eu escolho isso, porque corresponde ao meu bem, e confio que o melhor caminho se abre. O primeiro clamor informa ao subconsciente que você acredita no desamparo. O segundo afirma a lei do suprimento. O subconsciente não julga desejos, apenas amplifica crenças. Por isso, foque menos na urgência da falta e mais na naturalidade do provimento. Diga, com suavidade, até que a frase se torne clima: eu sou suprido pela inteligência amorosa do universo. Você notará que, aos poucos, aquilo que parecia impossível começa a encontrar caminhos concretos, contatos, ideias, oportunidades, soluções simples que sempre estiveram perto, mas que a névoa do medo impedia de ver. Alguns perguntam: e se a realidade estiver gritando contra mim? Sim, às vezes o barulho do mundo é alto. É exatamente nessas horas que o foco em si faz a diferença. Você não nega os fatos, mas também não lhes dá o poder de legislar sobre seu futuro. Olha o fato, reconhece o aprendizado, e então volta a instruir a mente com o padrão que deseja perpetuar. Diga calmamente: eu escolho a direção, e os fatos se reorganizam. Você perceberá que, quando seu interior ganha direção, os fatos exteriores se tornam maleáveis. Um telefonema que antes não vinha, agora vem. Uma porta que parecia trancada, agora se abre. Uma emoção que parecia incontrolável, agora se aquieta. Não por mágica teatral, mas porque o campo mudou. A vida atende ao tom de quem a chama. O ponto mais sensível dessa jornada é a sua imagem interior. É a imagem que você tem de si que dirige sua conduta, e sua conduta é o trilho por onde a vida circula. De que adjetivos você se reveste quando ninguém está ouvindo? Se, no íntimo, você se chama de atrasado, distraído, azarado, o subconsciente registra e organiza os acontecimentos para confirmar o rótulo. Não por maldade, mas por lei. Mude o nome interno e mudará o enredo. Não diga: eu sou um fracasso tentando dar certo. Diga: eu sou a expressão do bem aprendendo a ganhar ritmo. E cada pequena vitória, por menor que pareça, comemore com reverência. A celebração é a cola emocional que fixa o novo padrão. Vamos supor que você deseje prosperidade. Não a trate como visitante raro. Trate-a como parente legítimo. Veja suas contas pagas com ordem e tranquilidade. Veja a poupança crescendo. Veja-se dizendo: eu posso a oportunidades nobres. Sinta a leveza de viver sem medo do próximo boleto, e a generosidade de poder contribuir com causas que o tocam. Fale disso ao subconsciente com voz simples: abundância é a minha natureza. Eu administro com sabedoria. Note como essa atitude altera pequenos gestos. Você passa a organizar seus gastos, a dizer não a impulsos, a aceitar tarefas que ampliam seu valor. O invisível e o visível, dançando juntos, criam a música de uma vida estável. Agora pense na saúde. O corpo é um instrumento por meio do qual sua mente executa a sinfonia desta existência. Ele responde, com precisão, às instruções da mente. Não insulte seu corpo chamando de inimigo ou fardo. Chame-o de aliado. Agradeça ao fígado por filtrar, aos rins por depurar, ao coração por compassar sua energia. Ao agradecer, você muda a química do organismo e cria condições internas para reparo e equilíbrio. Se há um órgão frágil, não fixe a mente na fragilidade, fixe na ideia de harmonia. Visualize a luz inteligente banhando a região, células lembrando seu padrão original, tecidos recuperando a simetria. Repita com ternura: a vida de Deus flui em mim, restaura e sustenta. Você se sentirá mais disposto a fazer o que o corpo pede: sono mais limpo, alimento mais vivo, movimento mais constante, não por obrigação punitiva, mas por amor à própria vida. Se, no caminho, a ansiedade vier, e ela gosta de visitar quem se coloca em movimento, ofereça a ela uma cadeira, dê um copo de água, e diga: obrigado por tentar me proteger. Agora eu escolho confiar. Respirar a confiança é um ato espiritual. A confiança não é cegueira, é visão de conjunto. É saber que há uma arquitetura maior coordenando peças que eu ainda não enxergo. A oração científica instala essa visão.
a prática consistente a transforma em reflexo. Você perceberá que, com o tempo, situações antes gatilho de pânico se tornam oportunidades de firmeza. Ser imparável não é nunca tremer, é saber reencontrar o centro mesmo quando treme. Seus relacionamentos também obedecem à lei da imagem e da palavra. Se você espera o pior do outro, a sua postura já chega armada e convida o pior a se manifestar. Se você escolhe ver a centelha do bem no outro, sua fala se suaviza e convida o melhor a aparecer. Não se trata de tolerar abusos ou negar limites. Trata-se de oferecer ao encontro a chance de revelar uma versão mais alta de ambos. Antes de uma conversa importante, declare: eu falo com clareza, ouço com reverência e aceito o melhor resultado. Veja a cena se desenrolando com respeito e soluções. O subconsciente alinha seus gestos a essa visão, e o outro percebe o clima, muitas vezes sem saber porquê, e responde na mesma frequência. Está na hora de um pacto público com seu próprio destino. Deixe nos comentários qual área da sua vida você quer transformar. Sua palavra é uma semente poderosa. Ao escrever, você está assinando um compromisso com você mesmo, e o subconsciente leva compromissos a sério. Escolha uma área: saúde, finanças, trabalho, relacionamentos, espiritualidade, e declare: eu escolho transformar com serenidade e precisão. Essa frase, por si, já reorganiza o seu campo. Você pode estar pensando: mas e o mundo lá fora? E as crises, as notícias, as injustiças? Sim, o mundo tem seus ruídos. Mas você não precisa ser microfone do caos. Ser imparável é manter um canal de alta fidelidade com a fonte do bem, mesmo enquanto atravessa os corredores do mundo. Você não é indiferente, você é diligente. Faz o que pode fazer, onde está, com o que tem, guiado por uma mente que não se confunde. Escolhe melhor os conteúdos que consome, limpa sua dieta mental de excessos, recusa-se a ser cúmplice da própria distração. Em vez de scrollar a vida alheia, você edita o roteiro da sua. Em vez de colecionar opiniões, você cultiva convicções. Em vez de julgar, você aprende. Isso cria uma presença que as pessoas sentem ao seu lado, uma calma que não é apatia, uma força que não é dureza. Há um segredo prático que transformará seus dias. Substitua o porquê pelo para quê. Por que isso aconteceu comigo? Mantém você preso ao passado e à culpa. Para que isso pode servir agora? O coloca no presente e na construção. O subconsciente trabalha bem quando recebe finalidades. Diga: isso me amadurece. Isso me treina. Isso me posiciona. O que parecia maldição vira matéria-prima. O que parecia atraso vira preparo. O que parecia fim vira dobra do caminho. Você encontra sentido, e o sentido, nas leis da mente, é combustível. E quando os resultados começarem a surgir, porque eles surgirão, proteja-se de dois ladrões, a pressa e a soberba. A pressa rouba a raiz, a soberba rouba o céu. Agradeça cada avanço como quem rega uma planta rara. Compartilhe com quem precisa, lembrando que prosperidade que flui, multiplica. Reconheça a presença que o conduz, e você verá que a mão invisível continua abrindo veredas. Torna-se imparável quem compreende que a vitória é uma forma de serviço. Você serve ao bem ao demonstrar que o bem funciona. E, ao funcionar em você, inspira outros a voltar-se para dentro e reordenar a própria vida. Para consolidar, traga ao coração 3 frases eixo. A primeira: eu sou um com a inteligência infinita. Ela restitui sua identidade. A segunda: meu subconsciente executa a crença que escolho. Ela restitui seu poder. A terceira: eu ajo com paz e precisão. Ela restitui sua direção. Repita-as ao acordar, no meio do dia e antes de dormir. Deixe que se tornem a música de fundo da sua mente. Com o tempo, você perceberá que reage menos e responde mais, reclama menos e decide mais, adia menos e realiza mais. A vida respeita quem se respeita. Você já notou, ao escutar estas palavras, que uma parte sua se endireita por dentro? É o seu eixo lembrando quem é. Não volte a deitar sua grandeza no colo da dúvida. Levante-se por dentro, sem alarde, e prossega. Se este conteúdo faz sentido, escreva nos comentários: eu creio no poder divino e escolho o foco certo. Essa declaração pública é um voto íntimo, e votos íntimos, assinados com o coração, criam acontecimentos. Se desejar dar um passo a mais,
Faça hoje um pequeno gesto que simbolize o compromisso com seu foco. Organize sua mesa, limpe um arquivo, pague uma conta, peça perdão, diga não a um excesso, diga sim a uma tarefa que o aproxima do seu ideal. O mundo exterior responde a símbolos. Ao mover um objeto de lugar, você está movendo uma crença de posição. Ao encerrar uma pendência, você encerra uma energia estagnada. Ao abrir espaço, você autoriza o novo a chegar. A oração abre a porta. A ação consciente remove o que bloqueia a entrada. Juntos, elas fazem de você alguém que não precisa gritar para avançar. Você apenas avança. Se você sente que este caminho é para você, garanta que os próximos capítulos cheguem até sua mente todos os dias. Curta este vídeo e inscreva-se agora. Esse gesto não é só digital, é espiritual. Você está sinalizando ao seu subconsciente: eu escolho ser lembrado do meu foco. Eu escolho me cercar de palavras que me elevam. A mente responde ao ambiente. Crie um ambiente que o puxe para cima. Focar em você é assumir o comando da própria vibração. A maioria das pessoas vive reagindo ao que acontece, como folhas ao vento. Se o elogiam, se levantam. Se as criticam, desabam. Se ganham, sorriem. Se perdem, desmoronam. Mas o homem e a mulher espiritualmente amadurecidos aprendem a viver a partir de um centro que não depende dos ventos. Quando você desperta para o poder da sua mente subconsciente, descobre que ser imparável não é nunca cair, mas aprender a cair de pé, com a alma firme, o olhar tranquilo e a certeza de que a lei do bem está em ação mesmo quando os olhos ainda não veem. Joseph Murphy dizia que cada pensamento é uma prece, e cada emoção é um decreto silencioso. Seu subconsciente grava o que você sente mais do que o que você fala. Por isso, o foco em você começa na higiene emocional. Você já observou quantos sentimentos repetitivos visitam seu coração ao longo do dia? Raiva disfarçada de justiça, medo travestido de prudência, tristeza vestida de sensatez. Esses visitantes, quando não observados, se tornam locatários permanentes. E o subconsciente, sempre fiel, constrói realidades para confirmar a presença deles. Mas quando você decide se tornar o guardião do seu próprio clima, as emoções passam a obedecer ao seu comando. Não se trata de reprimir, mas de redirecionar. Quando sentir medo, em vez de lutar contra ele, declare serenamente: eu substituo o medo pela fé. Repita isso até que o coração acredite. Quando sentir raiva, diga: eu escolho a paz que cura. Quando a dúvida vier, responda: a inteligência infinita trabalha agora em meu favor. A repetição consciente dessas frases cria novos reflexos no subconsciente, e esses reflexos se tornam sua nova natureza. O estado mental imparável é o da serenidade convicta. Sereno porque confia, convicto porque sabe. Ele não é passivo, é dirigido. É o estado de quem aprendeu a cooperar com a mente divina em vez de resistir a ela. Quando você chega a esse ponto, não importa quão confuso o mundo pareça, há uma luz silenciosa que o guia, uma intuição que o orienta, uma paz que o acompanha como um perfume. Essa paz é o verdadeiro escudo do ser humano. Você já percebeu como as pessoas realmente centradas atraem respeito sem exigir? Elas não precisam afirmar poder. Elas exalam poder. Isso ocorre porque sua mente consciente e subconsciente estão alinhadas, elas pensam e sentem a mesma coisa. A maioria das pessoas pensa positivo por um instante, mas sente negativo o dia todo. Pensa vai dar certo, mas sente não acredito nisso. O subconsciente, que é o executor, atende ao sentimento, não à frase superficial. Quando o sentimento e o pensamento se unem, a mente cria uma ponte de ouro entre o invisível e o visível. Para alcançar esse estado, é preciso treinar. O treino é simples, mas profundo. Toda vez que algo irritar, lembre-se: nada externo tem poder sobre o meu estado interior. Essa afirmação o devolve ao centro. Toda vez que for tentado se justificar demais, lembre-se: a verdade não precisa de defesa. Isso coloca indignidade silenciosa. Toda vez que se sentir perdido, diga: a luz do Espírito me orienta agora. E perceba como o corpo se ajusta, o peito relaxa, e o caminho se abre. Não há força de oposição capaz de deter um ser humano que confia, verdadeiramente, que a mente divina habita dentro dele. É esse o segredo que transforma vidas. Não há mal que dure diante da fé constante. O subconsciente trabalha em camadas profundas, e mesmo quando você ainda não vê resultados, o processo está em marcha. A mente não erra de endereço.
Aquilo que você mentaliza com fé e amor já está a caminho. É por isso que Murphy dizia: aquele que conhece a lei mental não teme o amanhã. Você já sentiu, em algum momento, que algo invisível sustentou no exato instante em que achava que iria desabar? Talvez tenha sido um pensamento que brotou do nada, uma lembrança boa, uma força inexplicável para continuar. Isso é a resposta da mente divina ao seu pedido silencioso. Quando você aprende a reconhecer esses toques sutis, começa a viver com reverência. E viver com reverência é viver em estado de graça. Você deixa de correr atrás da vida e passa a caminhar com ela. Comente agora: eu vivo em estado de graça. Essa afirmação é mais do que uma frase, é um selo. Ela abre um canal para que o subconsciente comece a produzir harmonia, proteção e sincronicidades em seu favor. Murphy ensinava que a imaginação é a oficina de Deus em nós. Quando você visualiza com amor e convicção, está criando moldes mentais que a vida se apressa em preencher. Visualizar é viver antecipadamente a cena desejada, com gratidão e certeza. Veja-se já sendo quem você deseja ser. Sinta-se curado, próspero, amado, realizado. Não se pergunte como, apenas como me sinto agora que isso é real. Esse sentimento é o combustível da criação. Você pode experimentar agora mesmo. Feche os olhos e imagine-se caminhando por uma estrada iluminada. Ao redor, o som do vento é suave, e a sensação é de que o universo inteiro o apoia. Veja-se cumprimentando pessoas, sorrindo, recebendo boas notícias, inspirando outros com sua presença. Sinta o corpo leve, o coração tranquilo, a mente clara. Isso não é fantasia, é treino mental. Quanto mais você repete essa prática, mais o subconsciente entende que essa é a realidade a ser reproduzida. Mas é importante lembrar, o poder não está no esforço, está na rendição confiante. Quando você confia, não força, flui. A força verdadeira é a leveza disciplinada. É a tranquilidade que nasce da certeza de que a vida, sendo expressão de uma inteligência perfeita, só pode produzir ordem. E se algo parece confuso, é porque ainda está em processo de clareza. O universo não erra, apenas leva tempo para alinhar as peças. Ser imparável é entender que o tempo é aliado, não inimigo. O impaciente cava buracos na própria estrada. O confiante caminha no ritmo da sabedoria. Observe a natureza. Nenhuma semente se desespera. Ela apenas se entrega ao solo, e o solo faz o resto. Assim deve ser com suas ideias e desejos. Plante-as no subconsciente com fé, regue-as com emoção positiva, e deixe o tempo trabalhar. Foque em você e verá que tudo que buscava fora começa a convergir para dentro. As pessoas certas, as oportunidades, os recursos, tudo gravita ao redor de uma mente clara. A clareza interior é o maior imã do universo. Por isso, antes de pedir mais, limpe-se de ruídos. Antes de correr, silencie. O silêncio é o laboratório do poder. Agora respire fundo e diga: eu sou um com o bem universal. Nada pode me deter. Sinta como essa afirmação reorganiza algo em você. As preocupações perdem volume, o coração se aquieta e surge um tipo de energia nova, não euforia, mas uma serenidade vigorosa. É disso que falamos quando dizemos que alguém é imparável. Você já observou como tudo parece conspirar a favor de quem age com fé tranquila? O mesmo ocorre com você. O subconsciente se torna seu maior colaborador, porque finalmente recebe ordens coerentes. E a coerência cria poder. Quando pensamento, emoção e ação caminham na mesma direção, o universo responde com precisão matemática. Comente nos comentários: eu creio no poder divino e escolho caminhar em paz. Essas palavras são faróis, e quanto mais você as repete, mais iluminam seu caminho. A cada dia, escolha uma nova atitude mental. Substitua o medo por fé, a pressa por confiança, a crítica por gratidão. A cada escolha, você treina o subconsciente a operar em um novo padrão. E quando o subconsciente muda, tudo muda. Lembre-se, ninguém pode detê-lo a não ser você mesmo. E a boa notícia é que, agora, você tem consciência disso. Você tem o poder de recolocar seus pensamentos na direção do bem, e essa é a chave que abre todas as portas. Respire fundo e diga, em voz baixa, como um decreto pessoal: a força divina age através de mim. Eu sou imparável no amor, na paz e na sabedoria. Você já decidiu qual será o primeiro pensamento que vai plantar em seu subconsciente hoje? Tudo que você ouviu até aqui converge para uma verdade suprema.
A mente é o canal por onde Deus se expressa em você. Focar em si mesmo é, portanto, focar em Deus dentro de você, não como uma entidade distante, mas como uma inteligência viva que pulsa em cada célula, respira em cada átomo e guia silenciosamente todos os movimentos da criação. A maioria dos seres humanos passa pela vida sem jamais perceber que é portadora dessa centelha divina, acreditando ser uma criatura frágil à mercê do acaso. Mas quando você desperta para essa presença, algo irrompe em seu interior com a força de um sol nascente. O medo se dissolve, a dúvida se cala, e a fé se torna seu estado natural. Nesse instante, você deixa de buscar poder, porque reconhece que o poder já habita em você. Joseph Murphy chamava isso de consciência de unidade. É o momento em que o ser humano compreende que não está separado da fonte, que não precisa correr atrás do que já é seu por direito. Quando a mente consciente aceita essa verdade, o subconsciente responde produzindo circunstâncias que a confirmam. Tudo começa a cooperar misteriosamente com seu progresso. Pessoas aparecem no tempo certo, portas se abrem sem esforço, oportunidades surgem onde antes havia paredes. Você não força o destino, você flui com ele. É como se uma música que sempre tocou em fundo baixo finalmente aumentasse o volume, e você passasse a dançar no mesmo compasso. Mas não se engane, viver em harmonia com o poder interior não significa ausência de desafios. Significa, sim, que os desafios deixam de amedrontar e passam a instruir. Você não pergunta mais por que comigo, mas o que isso veio me ensinar. E ao fazer essa troca simples de perguntas, você muda completamente o significado dos acontecimentos. Os obstáculos deixam de ser punições e se tornam aulas avançadas de confiança. O sofrimento se transforma em sabedoria. A espera se transforma em amadurecimento. E você descobre, finalmente, que o tempo nunca foi inimigo, ele sempre foi o jardineiro da sua fé. Quando a mente vive nesse estado, cada dia se torna um templo silencioso. As pequenas ações, preparar o café, escrever uma mensagem, andar pela rua, passam a ser impregnadas de presença e significado. O sagrado não está mais reservado aos altares, mas se revela nos detalhes da vida comum. Você entende que o milagre não está nas luzes que descem do céu, mas na paz que acende de dentro. E essa paz, uma vez despertada, torna-se a força mais imponente do universo. Você pode dizer agora, com plena convicção, eu sou guiado pela mente divina, nada me falta, nada me ameaça, nada me detém. Essa declaração é a essência da oração científica, simples, clara, afirmativa. Ao repeti-la com fé, você grava no subconsciente a convicção da segurança espiritual. E o subconsciente, fiel executor, traduz essa certeza em fatos concretos, soluções inesperadas, intuições precisas, encontros providenciais. Repare como o mundo exterior se reorganiza quando você muda por dentro. O que antes parecia problema torna-se caminho. O que era perda se revela libertação. O que era demora se transforma em proteção. Não há coincidências na vida de quem se alinha com a mente divina. Há sincronicidades, manifestações e confirmações constantes de que o universo trabalha a seu favor. Agora que você compreende a lei, viva-a. Não basta apenas admirar a sabedoria, é preciso aplicá-la com constância. Aplique-a quando acordar e sentir preguiça. Declare, a força da vida me anima. Aplique-a quando alguém o ofender. Responda mentalmente, eu escolho a paz e a compreensão. Aplique-a quando o medo do futuro tentar visitá-lo. Diga, eu sou sustentado pela presença que me criou. Essas pequenas afirmações diárias são como tijolos invisíveis construindo o templo da sua nova consciência. E quando tropeçar, porque todos tropeçam, não se condene. Apenas levante e reafirme. Eu aprendo com serenidade. Tudo coopera para o meu bem. A autocompaixão é a escada do crescimento. Ninguém se torna imparável por nunca errar, mas por nunca desistir de se realinhar com o bem. Lembre-se, a mente subconsciente não diferencia fracasso de treino. Toda tentativa é um comando de repetição, toda repetição é uma gravação, e toda gravação é uma futura manifestação. Portanto, mantenha-se treinando. Reafirme o que quer viver. Visualize o que quer se tornar. Sinta o bem como realidade presente. E, acima de tudo, cultive gratidão, não apenas quando o milagre se concretizar, mas antes, como quem rega a semente ainda invisível. A gratidão antes da colheita é o segredo dos mestres. O que torna alguém imparável não é o poder de nunca cair, mas a decisão de permanecer fiel ao próprio centro,
aconteça o que acontecer. Quando você compreende isso, descobre que nenhuma crise pode arrancar sua paz, nenhum insulto pode diminuir seu valor e nenhuma demora pode atrasar o que é seu por direito divino. Você se torna intocável no espírito, e essa é a verdadeira invencibilidade. Portanto, olhe agora para dentro de si e diga, com a voz da alma, a presença divina em mim é meu guia, meu provedor e minha força. Eu sou imparável porque Deus em mim é imparável. Permita que essa frase ecoe dentro de você até que se torne uma sensação física, uma vibração real. É nesse instante que o milagre começa. E quando terminar este vídeo, leve consigo 3 práticas simples que selam este ensinamento em sua mente subconsciente. Primeiro, afirme diariamente, ao acordar e antes de dormir, eu sou guiado, amado e protegido pela inteligência infinita. Essas palavras constroem uma couraça espiritual que o mantém centrado, mesmo em meio ao caos. Segundo, visualize-se realizando, com leveza, aquilo que deseja. Veja-se saudável, próspero, em paz. Permaneça alguns minutos dentro dessa cena mental até que ela lhe pareça natural. Terceiro, agradeça antecipadamente. Agradeça como quem já recebeu. A gratidão é o selo de confiança que autoriza o subconsciente a materializar. Essas 3 práticas simples são a espinha dorsal do poder mental que Murphy ensinou. Elas unem a ciência da mente à fé prática, o pensamento à emoção, a consciência ao infinito. E agora eu lhe pergunto, qual será o primeiro pensamento positivo que você vai plantar em seu subconsciente hoje? Escolha com cuidado, pois ele se tornará o alicerce invisível do seu amanhã. Se você sentiu esta mensagem tocar o seu coração, curta este vídeo e inscreva-se no canal para continuar sua jornada de transformação pessoal, mental, financeira e espiritual. O poder está dentro de você, e cada novo vídeo é um passo para despertá-lo. Comente abaixo, o poder divino em mim é imparável. E lembre-se, a cada palavra que você afirma com fé, uma nova realidade começa a nascer em silêncio, esperando o momento certo para florescer diante dos seus olhos. Curta, comente e inscreva-se para continuar expandindo sua consciência e prosperidade. O universo responde a quem decide focar em si, porque focar em si é focar em Deus. E quando você faz isso, o impossível se torna apenas questão de tempo.